Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo da fisiologia humana, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema excretor. E o principal componente do sistema excretor humano é o sistema renal, que é composto aí pelo rim, pelos ureteres, né? Que é um rim só, um único ureter, a bexiga e a uretra, que vai conduzir, então, essa urina para o meio externo, né? Aqui nesse desenho está demonstrado só um dos rins, né? Mas geralmente esse é um órgão duplo e a gente vai ter a figura de um outro rim, um outro ureter, desembocando aqui na mesma bexiga. Quando a gente fala de sistema excretor, a gente está falando de um sistema que é responsável pela eliminação de substâncias que já foram filtradas e não são mais necessárias no nosso organismo. Então, essas substâncias podem ser exemplificadas pela ureia, pelos sais minerais, pela água, pelas toxinas geradas no nosso próprio metabolismo e pelos metabólitos gerados aí, né, pela metabolização de medicamentos. Quando a gente fala dos órgãos que compõem então, esse sistema excretor, a gente vai lembrar sempre do rim, da pelve renal, o ureter, a bexiga e a uretra. E uma informação importante é que essa uretra ela é diferente no homem e na mulher, né? A uretra feminina ela é bem mais curta e isso vai favorecer que facilmente essa uretra seja colonizada por micro-organismos da região vaginal e perianal, favorecendo aí uma infecção da bexiga que, se não tratada, pode ascender via ureter para o rim, estabelecendo um quadro grave que a gente chama de pielonefrite. A pielonefrite, necessariamente, ela é tratada com o indivíduo hospitalizado, né? E a utilização de antibiótico terapia na veia. Então, qualquer caso de infecção urinária, ele deve ser, né, adequadamente identificado e tratado, independente da idade do indivíduo e do sexo. Quando a gente fala do rim, geralmente é um órgão par, então o indivíduo tem dois órgãos que vão se situar na parede posterior da cavidade abdominal, localizada ao lado da nossa coluna vertebral. Ele é de cor vermelho escuro, demonstrando quão irrigado esse órgão é, e ele geralmente tem um formato em grão de feijão, né? O tamanho aproximado do rim é o tamanho de um punho fechado. E esses rins eles vão se ligar ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal e também com as vias urinárias, através dos ureteres. E a unidade básica de filtração do sangue é chamada de néfron, que é formado pelo glomérulo, pela cápsula glomerular e pelo túbulo renal, cada um desses constituintes com uma função específica na formação da urina. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático, que a gente vê um rim fechado, com a pelve renal, o ureter, a veia, a artéria renal, e aqui um corte desse rim, demonstrando que essa pelve ela vai ramificar em cálice renal maior, cálice renal menor. Existe aqui a substância medular, que vai formar as pirâmides, e a substância cortical, cada um com uma função específica. Os ureteres, eles são dois tubos, geralmente com 20 centímetros de comprimento, que vão ter a função de conduzir a urina dos rins para a bexiga. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático demonstrando, né, que esse ureter ele parte da pelve renal até a bexiga. A bexiga urinária ela é um órgão muscular elástico. A gente já falou dela quando a gente falou do epitélio de transição. E ela funciona como uma espécie de bolsa que está geralmente situada na parte inferior do abdômen. A função dela é receber e armazenar temporariamente a urina e ela tem um volume aproximado de 250 ml. Então, quando ela está se aproximando da sua volumetria máxima,
Aí, os sensores nervosos da parede da bexiga vão enviar mensagens ao nosso sistema nervoso que a gente interpreta como vontade de urinar. Existe na bexiga também um esfíncter na sua porção inferior que vai fechar a uretra e vai controlar a micção. Então, geralmente, próximo dos 2 anos e meio, o indivíduo passa a ter controle fisiológico sobre esse esfíncter e ele passa, então, a controlar a sua micção, né? Por isso que é importante a gente esperar que a criança alcance os 2 anos e meio para iniciar o processo de desfraude. Então, aqui a gente tem um desenho de uma bexiga, que a gente vê os orifícios uretrais, onde desembocam os ureteres, o músculo destrussor, né, que é responsável por acompanhar o enchimento da bexiga e a sinalização para o sistema nervoso. A gente consegue enxergar o esfíncter com a presença dos músculos periuretrais e a uretra, né? Então, a maturação dessa musculatura faz o indivíduo passar a ter controle sobre esse esfíncter. A uretra é um tubo muscular. A função dela basicamente é a condução da urina da bexiga para o meio externo. E aí, chamando atenção para a uretra feminina, que tem aproximadamente 5 centímetros, a função dela basicamente é o transporte da urina. E a uretra masculina, que tem aproximadamente 20 centímetros, e além do transporte da urina para o meio externo, também tem a função de conduzir o esperma. Então, aqui a gente tem, né, 2 desenhos demonstrando aqui, né, a uretra, ela passando dentro do pênis. Aqui a gente vê a próstata e aqui a bexiga. E aqui a gente está vendo, né, um processo que a gente chama de hipertrofia prostática, na qual você tem o crescimento da próstata, e aí ela comprime a uretra e passa a reter a urina aqui na bexiga desse indivíduo. Nesse caso, o indivíduo precisa passar por um procedimento que a gente chama de raspagem prostática, para que ele aumente aqui, né, o diâmetro da uretra e ele volte a ter um fluxo urinário adequado. Então, geralmente, esse quadro de hiperplasia prostática pode se estabelecer a partir dos 45 anos de idade. Por isso que indivíduos acima dessa idade geralmente são mais acometidos por infecções urinárias. Quando a gente fala do rim, o rim ele é responsável pela filtração de todas as substâncias que estão presentes na nossa corrente sanguínea. E a urina ela vai ser formada a partir dos resíduos, né, dessa filtração. Ela é formada continuamente lá no rim e ela passa a ser acumulada na bexiga. A filtração, a reabsorção e a secreção, elas vão ocorrer no néfron, que é a unidade filtradora do rim. E, a seguir, a urina passa do rim para a bexiga por meio do ureter, onde ela vai ser armazenada até, por fim, ser eliminada pela uretra. Diurese é o nome dado ao processo de formação da urina. E uma observação importante é que, através da excreção, a gente elimina substâncias tóxicas que nós tenhamos produzido no nosso metabolismo. E, além da urina, a gente pode excretar essas substâncias por outras vias. Então, por exemplo, o suor é uma via de excreção, assim como o sistema respiratório também, quando ele faz a exalação aí do gás carbônico. E a gente também não pode se esquecer, né, da evacuação. Então, o sistema excretor é um conjunto de fatores que vão favorecer a liberação de substâncias desnecessárias do organismo para o meio externo. Pode ser feita através da filtração renal, pode ser feita através da sudorese, da expiração e também da evacuação. Ok, então, pessoal, com isso a gente chega ao final dessa aula. Até a próxima.